junto, Sara Beatriz, que Deus te abençoe. Som do céu chegou, chegou, brilha forte, resplendor, alegria que invade o ser, a palavra viva vem pra você. Som do céu vai iluminar, som do céu vai transformar, a palavra de Deus chegando até você. Som do céu é luz, som do céu, som do céu ecoando amor fiel. Abre o coração e vem, deixa o céu tocar você. Som do céu. Oi, gente! Boa noite, querido ouvinte! Estamos agora aqui na Rádio da Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo, Som do Céu. Com vocês, voltamos! Semana passada só tava o pastor Marcos aqui e o Li da equipe, junto com os nossos amigos, o Fábio, o Marcinho. E nesta noite estamos todos aqui. Pastor Marcos, boa noite! Boa noite, gente. O som do céu, o som que toca o seu coração. A galera aqui tá mais moreninha da praia. O dia ficou mais escurinho, pastor Adri. E nós tocou o barco aí, né, Li? Né? Aqui Isso Deus aí. no comando, É né? um prazer estar com vocês aqui mais essa noite. Vamos que vamos. Boa noite, pastor Éder! Boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom podermos estar aqui novamente e convide seus amigos, pegue caneta e papel, nós vamos entrar numa jornada aí interessante. Daqui a pouco nós falamos mais um pouquinho. Uma boa noite a todos. É isso aí, essa noite tem novidade aqui na nossa conversa da nossa mesa. Boa noite, Li! Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, mesa. Ô, pastor Noite. Marcos, o pessoal tá mais moreninho mesmo. Tá, mesmo pegou uma cor. louco, Eu pegaram falei que uma eu só cor. sairia É sol. de lá se eu tivesse da cor do Dinho. É sol. Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo nesta noite aí. Que Deus possa tocar em cada coração aí. Vamos que vamos. Amém. Boa noite. Então nós estamos aqui para mais um tempo abençoado de louvor, oração e palavra para vocês e nós vamos juntos até a meia-noite. Você que tá aqui junto com a gente, já manda o link, já manda a rádio aí pros seus amigos, pros seus familiares e vamos juntos nesta noite. Temos hoje uma grande surpresa, uma novidade para vocês, que a gente vai entrar com uma série nova aqui pra gente estar conversando e aprendendo mais. Todos nós juntos aqui, juntos com a mesa. Estamos ansiosos. Nós também aqui, nós somos Som do Céu, é um oferecimento da Igreja Destino. Nós estamos ali em Valinhos, na rua Luiz Carlos Brunello, 58, Chácara São Bento. E é bem pertinho aqui da capela e vocês estão todos convidados. Amanhã nós temos culto às 19h30. Quinta-feira tem Talmidim, um culto lindo ali só com mulheres. Só com mulheres, e você também é nossa convidada. Estamos ali às 19h30 também. E esse final de semana tá recheado porque a gente tem também Famintos com o profeta Judá Bertelli na sexta e no sábado. Depois eu deixo aqui tudo pra vocês. Também pode seguir a gente lá no Instagram, tem todas as novidades pra vocês. E eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp pra você que quiser fazer uma pergunta, mandar um alô ou pedir música ou oração. Nosso número é 199-9660-0233. Repetindo, 199-9660-0233. Então manda seu recadinho, pede a sua música. Nós estamos juntos até as 24 horas, até as 0 horas, até meia-noite aqui com vocês. E hoje nós queremos agradecer também todos os nossos apoiadores.
Começamos aqui com Belo Burger. Belo Burger que tem nos apoiado a manter esse programa aqui. E nós agradecemos aí todo o apoio do Melhor Belo. hambúrguer que eu já experimentei. Verdade, ali na cidade de Valinhos, muito top. Você que não conhece, vai lá, pede no delivery. Então tem delivery, tem a casa, vai conhecer. Tem lanches maravilhosos, milkshakes, sucos, as bebidas da casa. E eles sempre estão aqui ligadinho com a gente. Milk Mu, o melhor milkshake da região. Você tem que experimentar ali na Praça do Aquários e também em Valinhos. Também temos a unidade Jane Store, que tem aqui os looks mais inspirados para todas as mulheres. A Jane também tem nos apoiado aqui e ela também tem o seu espaço de beleza ali em Valinhos. E não podia ficar de fora a melhor clínica veterinária da região. A Clínica Veterinária e Pet Shop Arte Animal. Tá aqui o Pastor Marcos, né? E tem nos apoiado. Nós agradecemos a todos os nossos apoiadores. Temos também Mar de Promessas Pescados. Esse nome é profético, né, gente? Profético. Wilson. É, que tem nos apoiado, DM Assessoria e Eventos também. A Denise também que tem nos apoiado aí, que tem uma assessoria para eventos, casamentos aí impecável. Então você pode entrar no Instagram deles, fique à vontade para você também conhecer todos os nossos apoiadores e os seus serviços. Nós agradecemos e nós cremos que eles têm nos ajudado a plantar essa semente. Então agora nós vamos ficar com uma música, com um louvor. Já tá preparado, Li? Positivo. Daqui a pouco nós voltamos e já voltamos com o Pastor Éder pra gente começar já o nosso assunto de hoje, porque ele é bem interessante. Amém. Voltamos daqui a pouco. Rádio Capela, FM 105,9. Você está ouvindo o Som do Céu. Que é isso, Belo Horizonte? Abre os braços, diz. Deus, chama ele de pai, pai. Chama ele de amor, amor. Grita o nome dele, grita. Preciso. As duas mãos lá em cima, batam palma comigo, porque eu preciso de sentido. E olhar pra tua luz pra não me perder. Ó meu Senhor, tu é, ó meu comando, sai do chão, meu horizonte, do céu. Preciso do Senhor. Os braços abertos para abraçar a glória de Deus, vai. Deus, chama ele de pai, pai. Amor. Grita o nome dele. Meu. O farol que preciso. Cadê as mãos?
todo dia, dia, dia. Graças a Deus, graça e paz a todos os ouvintes. Só queria fazer comentar alguma coisa aqui, né? Que teve um erro de figurino hoje aqui. O Eliezer veio com uma Ah, mentira que ele vai falar isso. uniforme do Palmeiras, mas isso não vai mais acontecer. Tá bom? Tá incomodado. Ai, ai. Brincadeiras à parte. Hoje nós começamos uma série sobre os 7 pecados capitais. Eu quero fazer citação já da parte B de Isaías 48:11, que o Senhor diz assim: eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não compartilho a minha glória com ninguém. E dando a introdução aos 7 pecados capitais, já deixando bem claro, deixando registrado aqui, que esse conceito não consta na Bíblia Sagrada. A Bíblia vai nos falar sobre as obras da carne em Gálatas, vai falar sobre o caráter do homem sem Deus em Colossenses, em Efésios fala um pouco sobre isso. Quando que se introduziu isso, né? Como foi a origem dos 7 pecados capitais? Quando Constantino, lá no século IV, ele se converte, ou uma suposta conversão, né? Porque quando ele se converte, ele traz a igreja para ele. A igreja era perseguida pelo império e agora a igreja passa a ter um relacionamento de amizade com o império, com o governo. E quando a igreja se compromete com essa parceria de poder, ela se compromete com a promiscuidade. Por quê? Porque ela abandona a sua responsabilidade profética em relação ao Estado. Então a igreja que era perseguida por Constantino, que era o imperador na época, ele vê, não, acho que nós podemos usar melhor essa questão dos cristãos aí. Então ele se converte ao cristianismo e aí começa um movimento monástico dos monges que fogem para o deserto no Egito, e um deles é o Evagrio Póntico, que ele foge para o Egito, e eles começam então a pensar sobre quais são as principais paixões humanas. E ele vai pontuando e chega a essa lista dos 7 pecados capitais. E hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o orgulho. Por que é um pecado capital? Porque ele é um pecado cabeça, é um pecado que dá origem a outros. Talvez o orgulho seja o principal, que dê origem, a raiz de todos os pecados seja o orgulho. E nós estamos, e é um tema muito atual e indigesto. Atual porque nós vivemos aí numa sociedade que nós vemos o potencial do ser humano de fazer mal. Nós vemos aí nas notícias, nos jornais, nas redes sociais. E atual também porque é uma sociedade cheia de pecado e que, às vezes, por crescer tanto o pecado, as pessoas desacreditam do pecado. Tem pessoas que não acreditam que existe pecado.
Então, que tipo de pessoa, né, que acredita no pecado? Tipo de pessoa atrasada, ignorante, supersticiosa, que acredita que um dia vai ter um tribunal supra-histórico lá no final de todas as coisas e que cada um vai prestar contas de tudo que fez. Ou de gente sem graça que não sabe gozar a vida. Então nós estamos numa sociedade que, mergulhada no pecado, e às vezes nós ouvimos, né, há um ditado lá fora do Brasil que diz assim, que para baixo da linha do Equador não existe pecado, e que sem pecado a vida não tem graça. Olha só, tem uma frase aqui de Ian Fleming. Quem sabe quem é Ian Fleming aqui? Ele é o que inventou o 007, o James Bond. James Bond. Ele diz assim: sem os 7 pecados capitais, a vida seria insípida e vazia. E sem uma quantia saudável desses pecados em nossa composição humana, nós seríamos covardes e ociosos. Somos humanos porque transgredimos e pecamos. Olha a colocação desse senhor. MTV, não sei nem se existe MTV ainda, mas há um tempo atrás tem um mote nela que dizia assim: um pouco de libertinagem, orgulho, preguiça, glutonaria com moderação. Não sei, pastor Marcos, dá para ser grávida com moderação? Não tem jeito. Ou é grávida ou não é. Não tem meio grávida. Ou é orgulhoso ou não é. Ou é preguiçoso, ou é glutão ou não é. Não tem meio termo. Não há diversão sem essas coisas, dizia esse mote da MTV. Coisas que fazem nosso coração continuar batendo. Então o pecado ele é indigesto porque ele vai na contramão daquilo que nós, atrasados, ignorantes, supersticiosos, consideramos pecado. Então falar sobre pecado e falar nessas 7 semanas, 7 terças-feiras, sobre os pecados capitais, para nós serve um gabarito, porque havia uma regra entre esses monges que fugiram para o deserto no Egito, que diz assim: quanto mais esses pecados estão presentes em nossa experiência, menos humanos nós parecemos e mais bichos nós nos tornamos. Então, dentro dessa série, desses dias que nós vamos estar conversando, é uma pergunta que eu faço e que vamos estar fazendo e repetindo ela. Que vida vale a pena viver? É uma vida entregue às paixões, aos apetites? Ou uma vida que a gente controla as paixões, a gente foge das paixões e a gente luta contra o pecado? Porque... por que razão, né? O pecado é pecado? Deus não colocaria um rótulo de veneno em alguma coisa que não fosse veneno. Que não fosse matar, né? Que não fosse matar, que não fosse causar mal, causar dano ao ser humano. Então nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o orgulho hoje, encabeçando todos os outros pecados que nós vamos estar conversando, e também falando sobre o antídoto de cada pecado. E colocando literalmente assim como um gabarito diante da nossa vida, da nossa própria experiência, e avaliando que tipo de gente nós estamos nos tornando. Porque esse é o espírito dos monges quando eles se separaram, quando eles construíram esses 7 pecados. Nós estamos nos tornando humanos, melhores como seres humanos que nós somos criados por Deus, ou nós estamos nos tornando como bichos?
Então, porque à medida que nós vamos nos entregando às paixões e aos desejos, nós vamos ficando desumano. Não sei se existe essa palavra, mas há uma humanidade que vai fugindo de nós e nós agimos como bicho que por instintos. Nós seguimos as nossas paixões, as nossas emoções e nós não temos controle sobre elas, porque nós somos entregues a elas. Então vamos estar falando um pouquinho sobre orgulho. O que é o orgulho? É a soberba, é a glória em vão, ou a glória naquilo que é falso. Então, os pecados capitais são assim chamados porque funcionam como a origem e governo para outras falhas. Para Tomás de Aquino, o orgulho é um mega capital, o pai de todos os vícios. Ele dá origem a uma rede de falhas secundárias, desde a ira até a vaidade. Então, há 3 pontos aqui: naquilo que é vão, naquilo que é orgulho, naquilo que é glória em vão. Vão, imagine vão. Um vão é um buraco, é um nada. Um vão entre 2 partes. O vão do dente. É um vazio. E aquilo que é vão, a glória naquilo que é vão, porque é isso que é o orgulho, que é a soberba. Primeiro, não tem substância. Segundo, não tem consistência, não tem solidez. E terceiro, não é capaz de realizar o fim que é devido. É um esforço que você não tem um remédio para aquilo. Você não cumpre em si mesmo, você não tem capacidade de cumprir o fim que é devido. Nós não temos isso. A glória em nós mesmos não existe. Eu gostaria que a nossa pastora Adri lesse para nós lá em 1 Coríntios 4, verso 7. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Pensando nessa introdução, eu estou aqui criando uma cama para nós começarmos a conversar sobre o orgulho e estabelecendo uma base para tudo aquilo que nós vamos conversar durante essas 7 semanas, contando com hoje. Em 1 Coríntios 4, 7, vai falar que o ser humano não tem substância em si mesmo. Pode ler. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Nada do que nós temos, tudo o que nós temos, foi porque alguém nos deu. Tudo. Até o ar que nós respiramos. E se tudo o que nós temos não fomos nós, mas foi alguém que concedeu a nós, e a pergunta de Paulo: por que você se gloria? Você não tem substância em você mesmo. O ser humano também não tem consistência em si mesmo. Tiago 4, o verso 14. Essa Adri tá boa de Bíblia hoje aqui. Tiago o quê? 4,14. A Bíblia não é minha, hein? 4,14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, pensando sobre orgulho e refletindo sobre a palavra de Deus, como uma neblina, como uma fumaça, como um vapor, como um vento passageiro. Na continuação vai falar assim: como a erva que nasce de manhã, cresce, se seca, Tem uma música da oficina, né? e é lançado para ser queimado pelo fogo. Em Romanos 7,19, já vou adiantando para Adri fazer a leitura pra gente. Mas eu tô rápida. Tá muito rápido, tá? Gente, eu tava com saudade dela aqui, gente. 15 dias, né, que eu não venho. Romanos 7. Romanos 7,19, mas segura um pouquinho. Tá. Então, a nossa vida é comparada pela palavra de Deus como um vapor que você está vendo,
daqui a pouco some. Como uma erva que nasce de manhã, uma pequena erva, e à tarde já não existe mais, se seca e é lançada fora. Essa é a vida do ser humano, por conta do pecado. Então, nós já vamos vendo pela palavra, a palavra já vai falando para nós que não tem... o orgulho não faz sentido. Não faz sentido, é um absurdo o orgulho. Mas que é a raiz de todos os pecados. Em Romanos 7:19, vai estar falando sobre que nós não somos capazes de realizar o fim devido. Pode ler. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, Paulo, se o apóstolo Paulo está falando isso, quem sou eu para falar diferente dele? Ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal toda hora está diante de mim, ou esse eu faço. Então, o ser humano, ele não tem substância em si mesmo, não tem consistência em si mesmo, e ele não realiza o fim devido. Ele não consegue fazer o bem que ele se propõe. Não, sozinho, por si só, não existe. Olha a frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis vai dizer pra gente que o orgulho é o pecado luciferiano, o pecado de Lúcifer. O orgulho é o mais completo estado de alma ante Deus. Vou repetir. O orgulho é o mais completo estado de alma ante Deus. A origem espiritual da queda é o desejo primordial de colocar o próprio trono acima das estrelas e usurpar o lugar do Criador. Isaías 14. Isaías 14, 11 e 15. Pode procurar pra gente. Enquanto isso, Há teólogos que pode entrar a gente na conversa. Há teólogos que falam que o primeiro pecado, né, foi o de Lúcifer, que fala sobre Isaías 14, né? Que não foi o de Adão e Eva, mas sim o de Lúcifer, ao desejar estar acima do trono de Deus. É o que o Senhor disse, né? Isaías 14, subirei acima das estrelas de Deus. Então o primeiro pecado não veio como a gente pensa, né, de Adão e Eva, mas já veio de Lúcifer querendo ser melhor que Deus, né? E na verdade Deus ele odeia especificamente o orgulho. Sim. O orgulho é a raiz do problema aí, né? O orgulhoso. Na lista de que Deus abomina, eu sempre cito aí Provérbios 6, que é mencionado olhos altivos, ou seja, arrogância também. Entra nesse fio, né? Do orgulho. O orgulho ele pode vir também nos cegar espiritualmente, né? O Senhor tem dito aí, né? Falado sobre algumas coisas. Ele vem nos cegar porque às vezes a gente pensa que tá tudo correndo bem, a gente fica independente das coisas, a gente não precisa de ninguém e pode deixar que eu jogo pro peito e aqui eu consigo fazer, né? E na verdade você está se afundando no orgulho e não está vendo, né? E como o orgulho ele se trata de um pecado, né? Paulo ele vem falar que o salário do pecado é a morte. E parece que tudo está dando certo, de repente é como se fosse uma montanha-russa. Você está lá em cima, daqui a pouco você se desliza até lá embaixo e não sabendo nem o que aconteceu. E às vezes você entrou nessa seara do orgulho sem querer. Complicado. Isaías 14, 11 e 15. 11 e 15 ou 11? É o 11 e 15. A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das tuas harpas. A sua cama é de larvas, e os vermes são a sua coberta. 15. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Uau! Então essa é a sentença. E orgulho
esse pecado luciferiano, como disse C.S. Lewis, o pecado de Lúcifer, é o pecado que ele ensinou à humanidade. Em Gênesis 3, 4 e 5, nós até comentamos esses dias aqui na rádio, né, sobre Gênesis, dizendo assim: o que foi que o Senhor falou para você, Eva, a serpente, né? Que não pode comer de nenhum fruto do jardim? Ela diz: não posso comer da árvore que está no meio do jardim do conhecimento do mal, porque o dia que eu comer, eu vou morrer. Então ela entregou tudo para Satanás. Só trabalhou. Ele só trabalhou em cima daquilo que ele recebeu dela mesmo e diz assim: não. O dia, aí entra o pecado de Lúcifer, de Satanás, que ele ensinou à humanidade: o dia que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão igual a Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. Então, o desejo que ele teve de ser igual a Deus, de estar acima de Deus, ele transfere para a humanidade. E Ezequiel, e agora eu gostaria de ler aqui, capítulo 28 de Ezequiel, do 2 ao 19, fala sobre o rei de Tiro, mas nós sabemos que a Bíblia é cheio de arquetipo, né? Arquétipos. E aqui é um arquétipo de Lúcifer. Está falando de Tiro, mas nós observamos no meio da profecia que está se referindo a Lúcifer. E às vezes a pergunta é: quem criou Satanás? Lúcifer. Deus criou Lúcifer. Lúcifer criou Satanás. E olha o que diz as Escrituras em Ezequiel 28, do 2 até o 19. Filho do homem, dize assim ao governante de Tiro: assim declara o Senhor, o soberano Deus. Na arrogância do teu coração disseste: sou um Deus. Eu me assento no trono dos deuses, no coração dos mares. Ora, mas tu é apenas um ser humano, certamente não és divino, ainda que se considere tão sábio quanto Deus. Porventura é mais sábio que Daniel? Não haverá mistério ou segredo que tu não possas desvendar. Então foi por intermédio da tua elevada sabedoria e teu entendimento pleno que granjeaste riquezas e acumulaste ouro e prata entre os teus tesouros. Por tua grande habilidade comercial conseguiste aumentar tuas posses, e por causa das tuas riquezas o teu próprio coração foi tomado de insana soberba ou orgulho. Portanto, assim declara Yahvé, o Senhor Deus: por que imaginas que és astuto, tão sábio quanto Deus? Eis que trarei estrangeiros, os mais terríveis e implacáveis dentre as nações mais impiedosas, e farei com que te ataquem violentamente. Eles empunharão suas espadas contra a tua formosura e tua sabedoria, e traspassarão toda a tua glória e resplendor. Eis que far-te-ão descer a cova, e certamente terás uma morte brutal em meio aos grandes mares. Porventura ainda replicarás: eis que sou um Deus, diante daquele que te chamar à morte? Ora, na mão daquele que te fere de morte, tu és somente um ser humano e não um Deus. Terás tão somente a morte dos incircuncisos e ainda pelas mãos cruéis de estrangeiros pagãos, e tenho dito: palavra do soberano, o Senhor. Então veio a mim a palavra de Yahvé ordenando: ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim declara o Senhor Deus. Aí começa a introdução do arquétipo de Lúcifer. Tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estiveste no Éden, delícias, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa: sárdio, topázio, diamante, berilo, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras.
Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Uma pausa aqui. Foste criado. Não tem subsistência em você mesmo. Você foi criado. Além disso, foi também ungido. Meu Deus. O que você tem, você recebeu. Você foi ungido, uma unção, uma capacitação foi colocada sobre você como querubim, guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Olha a palavra do Senhor. Estivesses também no monte sagrado de Deus e caminhavas pelas pedras resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra encheste teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste. Por este motivo eu te lancei profano e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, no meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos e da tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércio, profanaste até os teus próprios locais sagrados de culto. Por isso fiz sair de ti mesmo um fogo tal que te consumiu e te reduziu a cinzas, jogadas ao chão à vista de todos, quantos estavam completando todos esses acontecimentos. Todas as nações que te conheciam estão apavoradas com a tua presença. Contudo, chegastes a um fim horrível e jamais subsistirás. Então, é um arquétipo de Lúcifer. E entrando em nossa mesa de conversa agora, amém? Mais precisamente. Então, Deus criou, Deus deu a vida, Deus deu beleza, Deus deu sabedoria. Então não tem motivos para se orgulhar. Mas ele, diante da presença de Deus, não existia pecado. Não havia pecado nenhum ainda. Ele conseguiu, no seu coração, por causa do orgulho, eu subirei ao monte, ao trono de Deus. Eu tirarei Deus do trono. Gente, é muita loucura para um capeta só. Tirarei Deus do monte e me assentarei no lugar de Deus. E é interessante que a passagem que nós vemos assim: sobre o jardim do Éden tu estavas, sobre as pedras, e nós citamos várias pedras preciosas que ele andava sobre elas. Pedras flamejantes, afogueadas. E depois Deus cria o homem, pastor Marcos. Cria o jardim do Éden e coloca o homem como governo sobre todas essas coisas. Aí temos esse Lúcifer que se transformou num Satanás, o nosso adversário, que olha para a criação de Deus, para o ser humano, a coroa da criação de Deus, o ser humano, que foi criado um pouco menor do que os anjos. Hebreus capítulo 1 vai falar sobre isso, que nós somos um pouco menores em estatura, em tamanho, em poder, mas que foi concedido a nós toda a autoridade sobre a terra e fomos colocados no jardim do Éden. Então, quando o nosso arqui-inimigo olha para essa condição... Que além de orgulhoso é invejoso. Além de orgulhoso é invejoso, que é o tema da semana que vem, inveja, já fique registrado. Assim, por orgulho um puxa o outro, né? Um dá a mão pro outro e vai andando. Ele fala assim, como diz o meu amigo pastor Marcos, estou parafraseando. Ele diz assim: se eu cair lá no céu,
por conta do meu orgulho, o homem vai cair por conta de que eu vou inserir no coração dele o orgulho. Pode comer, que você vai ser igual a Deus. Essa foi a palavra de Satanás, contra a palavra de Deus. Então, o desejo de querer ser igual a Deus, querer ser Deus, que foi lançado, que foi numa conversa, numa palavra contrária à palavra de Deus e que caiu no coração de Eva e que ela, junto com seu esposo, cai nesse pecado, é que fez com que o homem caísse a partir desse pecado que Satanás ensinou à humanidade, que é o orgulho. Amém? Queria ouvir vocês um pouquinho antes de eu retornar. O que é curioso, né, é que, entendam, né, Satanás faz uma proposta que Eva já era. Ela já era a imagem e semelhança de Deus. Ela foi criada à imagem e semelhança. Adão foi criado à imagem e semelhança. Então, Satanás não vem com nenhuma novidade, porém com um atrativo. E ali, infelizmente, Eva cai, né? A gente vê a queda do homem ali e tudo que acarretou isso até hoje. Porém, o que eu acho muito interessante é que aqui na nossa primeira conversa nós falamos que nada subsiste em nós mesmos, né? Tudo que nós temos vem dele, tudo que nós fazemos vem dele, tudo que nós criamos vem dele, que a nossa criatividade vem dele, vem do Senhor. E é muito lindo que no início da conversa aqui nós conversamos a respeito de sermos sermos humanos. A escola por muito tempo nos ensinou que nós éramos animais racionais, né? E nós não somos. Nós somos humanos. A maior espiritualidade do homem é ser humano. É ser humano. Segundo aquilo que Deus planejou. Deus planejou. E essa é a frase que eu quero trazer. Segundo o que Deus planejou. Nós temos sobre a nossa vida um planejamento de Deus. O Senhor nos fez com características especiais, com dons especiais, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um com a sua fisionomia, cada um com a sua beleza, com a sua criatividade. E Satanás tenta nos roubar isso o tempo todo. Daí vem as comparações, daí vem a soberba, daí vem o orgulho de um se achar melhor que o outro, de um achar que está num lugar melhor que o outro, de ter alguma coisa melhor do que o outro. Que meu dom é mais bonito. E que o que eu tenho eu faço mais, eu sou financeiramente eu sou melhor que você. Sou melhor do que você. Isso tudo é orgulho, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades é nós identificarmos o orgulho na nossa vida, né? O que eu faço que demonstra eu ser uma pessoa orgulhosa? Porque muitas vezes a gente acha que o orgulhoso é só o que se acha pra mais, né? Mas o que se acha pra menos também é orgulhoso. O vitimismo é orgulho, né? Essa necessidade de atenção das pessoas é orgulho. Todo mundo que pensa em si mesmo de uma forma muito brusca, muito forte, é o orgulho. Então, que se coloca na frente, né, é orgulho. Então, a gente precisa entender que todos nós, desde a nossa concepção, nós recebemos uma parte especial de Deus. Não só na criação humana, né, de sermos humanos, mas na questão de talentos, de dons. E com isso, Satanás tenta nos roubar todos os dias de manifestarmos isso no mundo em que vivemos, né? Então a gente tem que ter esse olhar também, porque muitas vezes nós encobrimos aquilo que nós temos por falta de visão, porque ele nos cega, ele nos deixa iludidos. Ele nos ilude, né? Eu sempre falo, nós vivemos num mundo iludido, né? O Instagram é tudo ilusão. Todo mundo sorrindo. Todo mundo muito lindo ali. E até as que colocam as vulnerabilidades ali, você dá até risada, né? Porque não é verdade aquilo que a pessoa tá vivendo. Não é verdade. Então, ele coloca essa falsa ilusão
nos nossos olhos, se nossos olhos espirituais, daquilo que nós somos em Deus, não estiverem abertos. Muitas vezes a gente fala, vamos orar para Deus abrir os nossos olhos espirituais. As pessoas acham que é pra gente ver capeta, ver anjo. Não, os nossos olhos espirituais precisam estar abertos para nós vermos quem nós somos em Deus. Pra gente ter a noção de como nós devemos viver aqui na Terra, do jeito que Ele projetou pra gente viver. Do jeito que é pra gente falar, do jeito que é pra gente agir, do jeito que é pra gente trabalhar. Existe um jeito humano de viver. E Satanás vem ofuscar isso, ele coloca uma sombra sobre isso nos nossos olhos. É pra isso que os nossos olhos espirituais precisam abrir. Claro que a gente pode ver, né? Todas as esferas espirituais, né? Quem quer ver, que veja. Mas abrir os olhos espirituais é concernente àquilo que Deus já escreveu ao nosso respeito para que a gente viva. Porque enquanto a gente viver nesse engano, a gente vai cair no orgulho. A identidade de Cristo formada em nós. Em nós. Então, a gente precisa entender, né? Que quem nós somos em Deus. Porque eu acho que uma grande abertura para todos os pecados, né, do início aí ao orgulho, é a questão de não sabermos quem nós somos, quem Deus nos fez. É uma ilusão. Né? É uma ilusão. Porque se a gente fez a ilusão, que tem a vendida no Éden, é documentada contra o rei de Tiro que nós lemos. Por que uma ilusão? O indivíduo passa a acreditar que ele banca a sua própria existência. E não é. Entendeu? Eu tenho substância própria. Eu existo para sempre. Eu tenho poder em mim mesmo. Isso não existe. Vamos voltar em Daniel. Nabucodonosor. É uma grande... Saul, orgulhoso. Então nós temos aí grandes referências de homens que foram corrompidos pelo orgulho, né? Então... eu falo, né? É uma tragédia o ser humano não saber quem ele é em Deus. Hoje nós vemos aí, né? Uma busca desenfreada com o meu eu interior. Gente, isso é orgulho. Você não tem que descobrir quem você é no seu interior. Você tem que descobrir quem é Deus. Que você descobrindo quem Ele é, você vai saber quem você é. Porque você é uma parte dele. Você não é nada sem ele. Você não consegue fazer nada sem ele. Então, eu falo assim que o primeiro passo para eu saber se eu sou orgulhoso ou não, o primeiro passo é saber, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem Deus me criou para ser. Eu sei qual é a minha identidade em Deus. Cristo está sendo formado dentro de mim. Quando eu olho para as pessoas, como eu olho para as pessoas, esse olhar espiritual que a gente tanto fala, que a gente tanto ora, que a gente tanto... vê carro de fogo, vê tocha de fogo, vê leão de fogo, isso é tudo muito lindo. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para sabermos quem nós somos e que as outras pessoas também são. Todos nós carregamos uma particularidade de Deus. E quando nós entendemos isso, eu acho que o orgulho passa um pouco mais longe da gente. Porque Saul não enxergava quem ele era. Por isso que eu posso entender que eu me aproximo das pessoas não pelo que ela pode me oferecer, isso, mas sim pelo que ela é, né? Pelo que ela é. Muitas vezes, o interesse, né? O orgulhoso também é interesseiro, né? Interesseiro, e um ponto sobre o orgulho é que ele não busca só ser bom. Ele tem que ser o melhor. E ele busca mostrar que ele é bom. Tem que estar acima. Por exemplo, assim, ele ajuda, mas ele precisa mostrar que ele ajudou. Porque ele ajuda a pessoa que está em vulnerabilidade, aí ele tem que mostrar que ele ajudou. Em que sentido eu falo isso? Porque ali ele tem que tirar a visão do outro para colocar a visão nele. Eu ajudei. Chamar atenção para si. Ele chama a atenção para si em todos os momentos, o orgulhoso, né? Do âmago, né? Dentro de nós. Do umbigo dele, né? Do umbigo. Eu preciso mostrar que eu fiz. Eu preciso mostrar que... Olha, por exemplo, assim, eu sou... Porque
Todos nós somos bons em alguma coisa. Não é ruim você achar assim, igual o Dinho é impressor, né? Eu sou um excelente impressor. Não, mas o orgulhoso, ele é o Melhor. O melhor. Não tem outro melhor. E a gente sabe que tem gente melhor que a gente, Sim. né? Então, o orgulhoso, ele cai, ele acha que ele tá sendo... Como eu posso dizer? Ele acha que ele tá sendo... Quando a pessoa se acha... mas eu não tô me diminuindo. A gente não tá falando pra você se diminuir. A gente tá sendo bonzinho com os orgulhosos aqui hoje. Na verdade, Porque... caçando palavras. Pra não, talvez não judiar dele, assim. Na verdade, o contrário do orgulho, ele sempre vai ser a humildade. Claro, Mas é a o humildade antídoto. verdadeira. É. Porque se for uma humildade mascarada, ela também entra no orgulho. O que Jesus vem falar na palavra dele sobre isso? Né? Que os humilhados serão exaltados. Né? Então, na lógica de Deus, quem se exalta desce e quem se humilha sobe. Mas de uma forma verdadeira. Não porque eu mostrei que eu fiz que eu sou humilde. Né? Sim. É por isso que, se a gente pegar Davi, ele foi ungido a rei pelo coração. Então Sim. Deus conhecia o profundo do cara. Né? Existe níveis de orgulhosos, eu diria assim. Eu colocaria... Uns níveis. Tem uns mais Porque ou menos, então... tem o... mais pra lá e mais pra Vamos cá. falar do ego absoluto, que é o extremo, né? Eu sou o melhor. Eu sou o cara. Eu sou acima, eu sou mais, eu sou bom, eu sou virtuoso. Se esse sentimento está em você, caro ouvinte, ou em nós que estamos aqui falando, e às vezes Às vezes nos pegamos, né? nos pegamos, falamos, não, eu sou melhor nisso aí, eu sou melhor, não. Nisso aí eu tô acima, não. Eu sou bom, não. Eu sou virtuoso. Você precisa ter certeza de convicção de uma coisa, se isso estiver em você. Não é o Espírito de Deus. Sim. É o demônio. Que precisa ficar registrado por orgulhoso, e é isso. Mas talvez eu não me acho acima, não me acho melhor, mas você se acha o penúltimo. Orgulhoso. O orgulho, ele está em nós não... A palavra é assim, considere o seu próximo superior a você. Quem é o meu próximo? Pastor Marcos. Sou eu. E não é para considerar assim, para encher a bola do pastor, para fazer de conta, não. Ele é superior a você. Tem que cair no entendimento isso, né? Até ao final, que nós vamos falar sobre o antídoto do orgulho, né? Que é a humildade que nós temos pontuado. Porque esse é um germe luciferiano que levou a humanidade à situação que nós estamos hoje. É sério. Esse é o perigo do orgulho. Então a gente está caçando palavras aqui e é bom que isso aconteça mesmo. Mas o orgulho é um pecado que foi ensinado por Satanás. O orgulhoso, ele faz aquilo porque ele aprendeu por Satanás. Tem que ter isso bem claro na sua mente, porque o princípio de você reconhecer o orgulho é saber que não é legal. Não é legal. Tem algumas coisas, cara, que são naturais e sobrenaturais, correto? O sobrenatural é eu entender a identidade de Cristo formado dentro de mim. Porque eu não tenho como eu entender de uma forma natural. É só naturalidade. Por exemplo, a graça. A graça é sobrenatural para o entendimento dela. Eu lembro que eu estudei uma vez sobre o id, o ego e o superego, que são coisas naturais. Né? Quem fala isso é Freud. E dizia que a mente humana ela funciona com 3 partes principais, que é o id, o ego e o superego. O id é a parte instintiva, né? Busca prazer imediato sem pensar nas consequências. O ego é a parte racional e consciente, e ele tenta equilibrar os desejos do id com a realidade. E o superego é a parte moral da mente, representa valores, consciência, regras e aquilo que aprendemos como certo ou errado. Então o id, o ego, o superego é o que rege o nosso natural. Né? Agora, o que rege o sobrenatural? Porque tudo isso que eu falei agora faz parte de um natural, daquilo que é o meu eu que você falou.
A senhora falou. Então o meu eu, quando ele sobressai, ele ultrapassa o natural, ele cobre o sobrenatural. E qual é a função de Deus para com a gente? Viver dentro do sobrenatural. Então quando a gente entende que o natural, ele é uma realidade da terra e o sobrenatural é uma realidade dos céus, a gente começa a entrar na humildade verdadeira de Cristo. Que aqueles humilhados serão exaltados. E quando os humilhados serão exaltados, a palavra vem falar, não é que você vai ser exaltado acima das pessoas, que você vai se orgulhar em cima das pessoas. Não, vai ser um nível que você entenda o que Deus quer para você. Você está estabelecido naquilo que você foi feito para fazer. Entra naquele que se humilha será exaltado. O que se humilha é que reconhece que você não é nada. Sim. A exaltação vem em saber quem você é em Cristo. Você assume o seu propósito. Porque Nabucodonosor, ele caiu em orgulho, em soberba, em autossuficiência. Porque ele dizia que o crescimento da Babilônia se devia por conta dele. Sim. Mas, na verdade, se devia por conta de Deus. Então, quando nós tiramos Deus da equação, naquilo que nós fazemos de bom, eu conquisto isso porque eu estudei, eu tô conquistando aquilo porque eu trabalho, nossa, dia e noite, por isso que eu tenho esse dinheiro. Eu sou boa nisso porque eu fui atrás. Não é nada disso. Tudo que você tem dentro de você foi Deus que colocou, até as suas habilidades. Você só ativou ela com o seu estudo, você só ativou ele com o seu trabalho, mas a questão foi Deus que colocou isso dentro de você. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Deus do centro da nossa vida, o orgulho está nos capturando. Porque a gente acha que a gente é bom o suficiente para fazer qualquer coisa. Por isso que nem tudo que tá dando certo é joia. Certo? Às vezes tem muita coisa que parece dar errado e tá dando certo. Uma das avaliações que nós podemos fazer, se nós somos orgulhosos ou não, como é que a gente reage quando é contrariado? Sim. Como é que você reage quando é contrariado? Se você se justifica, você é orgulhoso. Qual é a nossa posição? Porque o orgulho, ele é o único pecado que você não consegue uma segunda pessoa para pecar junto. Todos os outros pecados você consegue alguém para pecar junto. É parceiro. Vamos roubar, vamos invejar, vamos comer um monte. Mas orgulho não dá. Vamos orgulhar ali nós dois juntos. Vamos se orgulhar nós dois juntos, os dois vai brigar, porque o orgulho é só ele. Ele é solitário. Ele é autorreferente. O orgulhoso, ele é a referência. Vocês têm que fazer igual eu sou aqui, tá vendo? Do jeito que eu tô falando, do jeito que eu tô me organizando. Vocês têm que fazer igual eu, porque eu sou bom, eu sou o melhor, não tem ninguém igual eu, não tem ninguém acima de mim, eu tô acima de todo mundo. Então eu sou a referência, mas a referência até que você chegue debaixo de mim, porque junto comigo, do meu lado, não dá. Então não dá para ter um casamento e o marido ser orgulhoso. A mulher ser orgulhosa. Não dá para ter um relacionamento de amizade onde tem um orgulhoso no meio. Não existe. Não se sustenta. É verdade. Não tem amizade real. Por quê? O orgulho tem o seu pódio solitário. Sozinho. O Joãozinho estava na classe de aula. Aí lá vem, gente. Mano. E pergunta para a professora: professora, o que é uma pessoa egoísta? Aliás, a professora pergunta para Joãozinho: Joãozinho, o que é uma pessoa egoísta? E Joãozinho diz assim: professora, aquela que nunca pensa em mim. Então, o orgulhoso, o egoísta, o que tem o ego, ele nunca pensa em você. Muito pelo contrário, quando nós somos motivados por orgulho, ainda que seja travestido de uma aparência boa, as nossas ações são sempre para usar a pessoa de alguma forma para granjear uma outra posição, ou usar das pessoas para alcançarmos o que nós desejamos.
E nós podemos ser orgulhosos, talvez até no contrassenso, olhando para cima, porque o orgulhoso está sempre olhando para baixo, né? Ele está acima, então está todo mundo para baixo dele. O orgulhoso está sempre olhando para baixo. Agora, o contrassenso disso no mundo cristão, vamos falar um pouquinho dos crentes agora, de nós, é que nós conseguimos ser orgulhosos olhando para cima, porque a gente olha para cima e sabe que tem um Deus lá, mas olha reclamando. A gente olha para Deus reivindicando os nossos direitos. Murmuramos, somos ingratos. O orgulho sempre nos deixa descontentes e frustrados. Então, como nós lidamos com isso? Porque nós somos contrariados pela vida. Todo dia, eu acho. Sim ou não, pessoal? Sim. Posso ouvir um amém? Acho que é todo dia. Nós somos contrariados pelo outro. Eu sou contrariado pela minha esposa. É impossível de viver Ainda mais e eu. não ser contrariado. E olha que eu estou acima dela. Tô brincando. Esse é o orgulho. Tomou uma bicuda aqui que vocês não viram. É impossível nós vivermos e não sermos contrariados por Deus. Eu tenho cara de brava, mas eu não sou, né, amor? Eu sou de verdade. boa. É, É verdade. Não sou. Você é gente boa. Então, não tem como nós não sermos contrariados por Deus. E pior, nós somos contrariados pelo diabo, que por excelência é o maior orgulhoso. Então, quando nós falamos de orgulho, do que nós estamos falando? De que semente que está dentro de todos nós? Porque de alguma forma ou de outra nós nos pegamos no orgulho e o Senhor está nos libertando e vai chegar um dia que essa limpeza vai ser completa e plena. Mas nós estamos sendo alertados essa noite. Fuja deste lugar. Conviva com faltas. Né? O meu marido não é tudo aquilo que eu gostaria que ele fosse. Ou a minha esposa não é tudo aquilo que eu gostaria que ela fosse. Quem disse? Quem disse que um ser humano tem a capacidade de Suprir isso suprir daí. dessa completude na vida do outro? Não existe. O meu filho não é tudo que eu gostaria que ele fosse, que a minha filha que ela fosse. Quem disse? A vida que eu tenho não é a vida que eu gostaria que ela fosse. Quem disse que a vida vai ser e tem que ser do jeito que a gente imagina? Então a gente precisa conviver com faltas. Nós não somos um ego absoluto. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Faça uma autoanálise você aí agora que está nos ouvindo, né? Se de repente você está nesse lugar de orgulho. É simples. Hoje nós vivemos na época da graça, então você pode falar com o Senhor agora e pedir perdão, né? Por aquilo que você tem constatado aí. Que o Espírito Santo comece a te lembrar agora em nome de Jesus. Que se você está em falta em alguma coisa com Ele, que você comece a pedir perdão e retornar naquele lugar onde você se perdeu. Você retornar naquele lugar onde você deixou de sentir a presença do Senhor. E de repente essa é a raiz, a semente do diabo que foi lançada dentro do teu coração. E de repente foi lançado dentro de uma terra fértil e criou alguma raiz. E que hoje em nome de Jesus que seja arrancada do seu coração essa raiz. E que você libere perdão, que você faça com que caia todo esse orgulho por terra. E comece a viver uma vida nova em Cristo. Comece a ter uma identidade nova no Senhor. Reconheça o que Jesus fez por você lá na cruz e siga o Senhor. Siga o nome de Jesus, né? Creia no nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Aquele que pode mudar qualquer situação na sua vida. Entre nesse lugar ainda essa noite, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós irmos para uma música, para nós respirarmos um pouquinho e irmos para o antídoto, né? Porque não tem só pecado, existe o antídoto contra ele.
Mas o orgulho é um pecado capital, é um pecado raiz que dá origem a outros pecados. E um dos pecados talvez mais acentuado que o orgulho dá origem é a vaidade. O desejo de sempre se mostrar belo, atraente, desejável, admirado aos olhos dos outros. E isso é impossível. Então eu tenho um exemplo aqui, né? É simples, mas só para exemplificar. A gente põe um botox para tirar os pés de galinha, né? Daí a turma vai olhar pro nosso nariz. Daí a gente ajeita o nosso nariz, a turma olha pra nossa boca. Daí eu ajeito a boca, a turma olha pro cabelo. Aí arrumo o cabelo, olha pra minha silhueta. Ou da mulher, né? Que é a mulher que normalmente vejo isso. Aí eu arrumo minha silhueta, a turma começa a observar o meu estado de humor. Aí eu tomo um remédio pra regular o meu estado de humor, a turma vê em mim a vaidade. E o ridículo, porque nós passamos a ser... Vem a vaidade, vem a hipocrisia, onde nós começamos a usar máscara, a mascarar quem nós somos por conta do orgulho e vaidade que habita em nós. Nós não mostramos quem nós somos de verdade por conta do orgulho. Vem a presunção, a prepotência, que é a presunção do acerto, né? Eu sei o que eu faço. Pode deixar que eu faço. É independência. Deixa que eu faço. A autossuficiência, eu não preciso de ninguém. Eu me basto. Pode deixar que eu resolvo. Eu seguro o tranco sozinho. E o perfeccionismo, busca pela perfeição, né? Qual o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Parabéns, você acabou de se declarar um orgulhoso. Porque o meu maior defeito é ser perfeccionista. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Então nós vamos agora tomar uma água. Não sei se você quer falar alguma coisa. Antes eu quero falar alguns sinais do orgulhoso. E depois nós voltamos com o antídoto, né? Quem sabe alguém se identifica, ou a gente mesmo se identifica em algum dos sinais aqui. Ele raramente faz perguntas sinceras. Ele faz perguntas para testar o conhecimento do outro, para ver quem sabe mais. Ele se ofende com facilidade e guarda ressentimento quando não é reconhecido ou quando alguém aponta uma falha. Em uma conversa, ele atropela a fala do outro para contar uma versão maior ou melhor daquela história. Mais bonita. Ele é a mais bonita. Ele também, às vezes, ele é sofredor, né? Porque a pessoa tá sofrendo, mas ele sofreu mais. Sempre. Pra baixo, pra cima, né? Você tem uma dor no pé, ele dói a perna inteira. Quando alguém conquista algo, o orgulhoso tende a minimizar a conquista, dizendo, isso foi sorte. Ou mudar de assunto rapidamente. Ele é uma pessoa nas redes sociais, mas outra pessoa no seu particular, quando ninguém está olhando. Ele confia mais em seus métodos, em seus livros, em suas conferências, em seus ensinos, do que na dependência do Espírito Santo. Que eu acho que aqui deve ser uma das piores partes, né? Então, o orgulhoso é a única doença que faz todos os outros passarem mal, menos o próprio doente. Então a gente precisa ver se a gente tem algum sinal na nossa vida. Porque se a gente percebe, eu falo assim que é sempre bom a gente ir no médico para saber, fazer um exame para saber o que está acontecendo precocemente. Quando ainda é precoce, a gente consegue tratar. Porque tem muito orgulhoso que vive como se não fosse orgulhoso. Então ele se adapta àquele jeito de viver. E ele não se acha orgulhoso. Já entra na esfera do narcisista aí, né? Também. O orgulho pode ser considerado um câncer. Que
ele vai comendo, você não sente nada. De repente, depende do momento que ele chega, ele começa a doer. É. E É solitário, né? ele, de verdade, eu acho que quem é orgulhoso não sabe que é orgulhoso. Ele não se identifica como orgulhoso. Ele se identifica como uma pessoa que consegue fazer muito bem as coisas. Ele se identifica como uma pessoa que faz melhor do que todo mundo mesmo, porque ele é excelente. O orgulhoso, ele não dá espaço para os outros falarem. Ele sempre está falando. Ele sempre quer ser o centro das atenções na mesa. Se você sentar com um orgulhoso, você consegue identificar um orgulhoso. Mas ele não se identifica. Por isso que eu dei aquele exemplo no começo. Tem uma palavra que eu não... Quem sabe depois de beber água eu vou lembrar. Mas o orgulhoso é aquele que ele se acha solidário. Porque ele ajudou o próximo. Mas ele não ajudou o próximo por causa do próximo. Mas para que os outros vissem que ele ajudou. Porque ele fala que ele ajudou. Então, eu falo que a gente tem que tomar cuidado até às vezes com o testemunho que a gente dá. Porque o testemunho não é para a glória de Deus. É para minha glória. A gente precisa guardar muito o nosso coração. A gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente faz, porque a gente vai dar conta de cada uma delas. As histórias que nós contamos ao nosso respeito, o nosso enredo vai nos enredar. Vira uma rede em volta da gente. E lá na frente, depois a gente Tudo dá que você conta. disser poderá e será usado contra você. É isso. A gente tem que tomar muito cuidado. O orgulhoso fala muito. Só que ele não se identifica como orgulhoso. Agora a gente vai pra música, que a gente vai beber água e daqui a pouco a gente volta. Eu vou ver se tem pergunta. Que eu nem vi, gente. Vou ver se tem aqui. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, e dizendo quem eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda
mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Jesus, eu sou teu, eu dependo de ti. Me abraça, Senhor. Quem temerei, pois eu sou teu, Jesus. Quem está firme nas mãos de Jesus, levante as suas mãos agora. Diga: eu sou teu, Senhor. Eu te pertenço, Jesus. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você tem um valor.
Voltamos. E voltamos com pergunta. Vocês respondem, tá? Eu faço a pergunta. Manda bala. A gente ouve muito falar que autoestima é tudo, mas a Bíblia avisa que o orgulho precede a queda. Como a gente faz no dia a dia para ter uma postura saudável, sem cair na armadilha do orgulho, que coloca a gente como centro de tudo? Acho que vamos responder em 2 etapas, né? Eu, depois o pastor Marcos. Primeiro, quando você faz para alguém ou faz para você? Você faz na intenção de se mostrar ou faz para você? Eu entraria mais no âmbito espiritual de autoestima, porque às vezes nós imaginamos que a nossa autoestima está baseada naquilo que nós fazemos em relação ao nosso corpo. É claro que nós devemos cuidar do nosso corpo. Eu dei o exemplo aqui do pé de galinha, da boca, do nariz. Não é pecado, tá? Se você tem você tem o nariz feio, o nariz enrugado, os olhos enrugados, tem condições de dar uma esticadinha, pode fazer. Mas a nossa autoestima não deve estar ligada a essas coisas. Aonde está ligada a nossa autoestima, o nosso bem-estar emocional, que começa na alma, não no corpo? Está ligado ao propósito para o qual nós fomos criados. Há muitas responsabilidades e atividades que nós abraçamos que desvia a gente do propósito para o qual nós fomos criados. Quando você está fora do propósito, fora do local que você foi criado, estabelecido por Deus, dentro do corpo para estar, não importa o que você faça, você nunca vai se sentir bem. Então a primeira pergunta, o primeiro tratamento da sua autoestima e de estar bem, ela não tem que estar ligada simplesmente à aparência. É claro que se você puder cuidar da sua aparência, né? Ajuda, não vai ficar desmazelada, descabelada, mal vestidas. O cuidado é necessário ter. Então, porque se no seu coração você está cumprindo o seu propósito ao qual você foi determinado, isso vai refletir em tudo que você faz. Então você vai cuidar do seu corpo a partir do seu propósito, a partir de quem você é em Deus, de quem você está estabelecido em Deus. Então isso não vai atingir a sua vida, não vai cair nas veias de orgulho. O problema é quando eu faço para mostrar. Ou quando eu ponho uma roupa porque eu quero me aparecer. Sim. Quando eu quero me... sobressair sobre as pessoas, sem chamar a atenção para mim. Então aí entra a vaidade misturada com orgulho, né? Mas o cuidado, de uma maneira simples aqui para mim não estender mais na resposta. Tem mais pergunta. Começa a partir da alma, do espírito atrelado a Deus. Autoestima é muito mais do que aparência, né? É como, agora os amigos vão saber do que eu tô falando agora e quem ouvir também. É como um osso deslocado. Outro dia a gente fala disso. Um ombro, imagine um ombro deslocado. O seu braço não se movimenta direito, a circulação do teu sangue não flui direito, todo o seu corpo sente. O osso está perto do lugar, mas está deslocado, está fora da sua função. Quando ele está na função, ele flui. Sabe quem põe o osso no lugar? Eu ia perguntar agora pra você. Pergunta pra mim, pergunta. Quem que põe o osso no lugar? Profeta. Poxa. Ele que reorganiza aquilo que está fora. Amém? Amém. Outra pergunta. Tem outra pergunta. A alma, ela é insaciável, né? A alma, ela é insaciável. Tem até um livro muito legal, né? Se for essa a situação da pergunta, do Luciano Subirá, que é o cuidado do corpo. Verdade. Que eu acho que é muito bacana, né? Fala sobre o templo do espírito, fala sobre esse cuidado, sem que você entre nessa seara do orgulho. Isso é legal, interessante. Muitas vezes, tem 3 perguntas, gente, então sejam compactos, tá? Muitas vezes a gente vê pessoas que agem de um jeito excessivo de submissão, excessivamente submisso, tá bem complicado. Ou que sempre se colocam como coitadinhas. Isso é realmente humildade ou é apenas uma forma de orgulho disfarçado de falsa modéstia para chamar atenção?
Acho que a pergunta... Já respondeu a resposta. pergunta. Eu tenho um amigo meu que ele fala assim... Lá vem. Que tem gente que se coloca debaixo do cocô do cavalo, alguma coisa assim. Debaixo do cocô do cavalo do É o bandido. mosquito que pousou no cocô do cavalo do bandido. Mano. Então, gente, tem que tomar cuidado. A gente tem as autoridades e elas são instituídas por Deus. Sim. Tem as pessoas que estão em posições de autoridade que a gente deve respeito e submissão dentro de um limite. Sim. Sem a gente se humilhar a alguém, a não ser, a palavra diz assim, aquele que se humilhar, não aquele que for humilhado. Tá um ato de eu me humilhar diante do Senhor, eu serei exaltado. Eu reconhecer que eu não sou nada diante do Senhor e prostrar com a boca no pó. Essa é a posição. Eu serei exaltado. Exaltado a que posição? De saber quem eu sou em Cristo. Essa é a exaltação, gente. Não é ser melhor que os outros, ficar no pico do, né? Tá, eu só não sei se eu falei certo o ditado aí, né? É o ditado dele. A honra e bajulação. É. Tem uma diferença muito grande. Sim. Que dá uma palavra de um programa inteiro. O que é honra e o que é bajulação. Mas aquela frase também, olha como eu sou humilde, isso também é orgulho, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, eu sou muito humilde, E humildade não tem nada a ver com roupa rasgada, pelo amor de Deus. Outra pergunta, depois a gente fala disso daí. Eu acho que vai ter que fazer o outro só pra falar de humildade. A Bíblia fala sobre o orgulho individual, mas existe o orgulho de grupo? Quando um grupo ou uma denominação ou uma nação acha que é o único que carrega a verdade, isso não é apenas uma forma maior e mais perigosa de orgulho? Eu acho que ela tá falando mais de igreja, assim, sabe? Quando as igrejas falam aqui é verdade, ali é verdade, Pode aqui é estar falando verdade. de igreja ou falando, por exemplo, Estados Unidos. Sim, também, que ela falou acontece? nação. A gente falou aqui que o orgulho ele é solitário. Ele não tem como você pecar em conjunto. Agora, pensando em corpo, pensando em nação, Daniel, quando ele vai orar, ele fala assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Ele não tinha pecado, ele não tinha cometido erro, mas ele estava numa nação que pecou. Então ele fazia parte do povo que pecou, porque se um pecou, todos pecaram. E a palavra fala muito bem sobre isso, falando sobre Adão. Por causa de um homem, entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado a morte. E estamos aqui até hoje. E por causa de um homem também veio a vida, a salvação e a vida eterna. Então, no contexto de nação, aquela nação é orgulhosa? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Por causa de nação, vamos pensar num corpo. Isso é perigoso também. Porque um corpo é um corpo, então um corpo orgulhoso. Sim, é perigoso. Pode Ela tá acontecer, perguntando se é perigoso. É perigoso. 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 Porque às vezes uma coisa é alguém enganado, outra coisa é o cabeça de uma nação enganar todo mundo ser enganado. Então tem uns que tentam, né? Enganar a gente. É um monte de... Tem um aí tentando enganar a gente. É claro que o líder vai ser o cabeça e é aquele que está solitário, sozinho no orgulho, mas ele induz aqueles que o amam, aqueles que estão debaixo do cocô do cavalo, do cavaleiro, do mosquito, do bandido, sei lá. Tem outra pergunta. Manda. Pera, deixa eu ver aqui onde que tá. Será que... Aqui. Onde está a linha entre ter valor como pessoa e ser orgulhoso? Existe um limite bíblico para amor próprio? Acho que tudo se traduz em relacionamento. Eu sempre trago para essa seara, porque se você se relaciona com o Espírito Santo, dificilmente você vai entrar identidade. Nesse lugar. Eu acho que esse amor próprio é você ter identidade. Sim. Tirar essa palavra, amor próprio. Não, gente, vocês precisam saber quem vocês são. Se relacionou, você consegue entrar nessa linha. Saber se eu tô pra mais, se eu tô pra menos. Uma coisa também que tem que ficar muito, muito definido aqui, que às vezes a pessoa
ela já entendeu quem ela é em Deus e as pessoas acham que ela é arrogante por conta disso. Eu acho Também que tem eu vou isso. aproveitar o gancho dessa última pergunta para entrar com o antídoto. Isso, que eu acho que já entra aí, né? Humildade é o antídoto contra o orgulho. Em qualquer esfera, né? E o maior exemplo é Cristo. Cristo. Em João 13, 34, 35, ele está dizendo assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele diz assim: um novo mandamento eu vos dou. Que Moisés diz assim: qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo um novo mandamento. O mandamento é para ser cumprido. E Jesus diz: meus mandamentos não são pesados. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como eu vos amei. Porque o amor que nós temos não serve mais. Como Jesus nos amou. E em Filipenses 2, a partir do verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Há uma movimentação de Jesus aqui que nós pensamos que é dois movimentos. Qual movimentação? Ele se fez homem e como homem se fez servo. Então a gente pensa que ele desceu 2 degraus. Homem e depois servo. Não. Para Deus, homem é servo. A gente está abaixo de Deus e a gente é servo do nosso irmão. A gente está abaixo de Deus e a gente é servo. Homem para Deus, servo é a mesma coisa. Então o antídoto contra o orgulho é: eu estou abaixo de Deus. Pastor Marcos, eu estou abaixo de você. E de lá para cá, a mesma situação. Mesma coisa. Considere os outros superiores. Não é para fazer de conta, é para considerar. Ah, ele tem posição, tem estudo, o cara é PhD, o cara... Considere ele superior a você. O cara não tem nada, né? Pobre, anda com carro velho, mora numa casa ruim. Considere ele superior a você. Esse é o antídoto contra o orgulho. A humildade. Salmo 115, não a nós, mas ao teu nome seja glória. Seja glória. Então, esse movimento de Cristo. Gente, estamos falando do Filho de Deus, do Deus Filho, da divindade, que se esvaziou da sua glória e entregou tudo. E diz assim: como eu fiz, façam. Seja o pão, seja o alimento, seja servo um dos outros. É isso aí, né, cara? Se a gente pegar ali o livro de Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. A gente pega já Provérbios 18, 12, antes da ruína se eleva o coração do homem e antes da honra vem a humildade. Tem aí dois extremos, né? De humildade e de orgulho. Então o orgulho, soberba precede a queda, a humildade precede a honra e a exaltação. Então esse ensinamento ele foi reforçado por Jesus, quando ele diz que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado.
Então uma frase que fica, né, para essa noite é: o orgulho leva à queda e a humildade leva à honra. Amém? Amém. Então fechamos? Já foi tudo. A gente tenta compactar tudo, né? Mas é um assunto muito amplo, né? Extenso, né? É extenso. E a gente use esses temas que nós vamos estar conversando aqui como um gabarito mesmo. Faz uma avaliação da sua própria vida. Nós aqui também refletindo sobre a nossa vida. Sermos sinceros conosco mesmo, né? Não mentir para nós mesmos. É porque a gente... Fazer uma autoavaliação, né? Às vezes a gente está tão acostumado com as coisas que a gente fala. Eu tenho muita preocupação com aquilo que eu falo, né? Por muito tempo eu tive que dar conta de muita coisa que eu falei, né? Então, uma vez um pastor muito sábio falou para mim: filha, fala menos. Verdade, isso. E eu tenho aprendido muito com isso. Eu acho que o silêncio é sabedoria. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque a gente acostuma falar. E às vezes a gente até fala, né? Não, porque foi Deus que deu, porque foi Deus que fez. Mas lá no fundinho, tem um negocinho. Tem um negocinho. Tem um negocinho lá no finalzinho, que às vezes não é tão verdade assim aquilo que a gente anda falando. Então, que a gente possa se arrepender. Eu costumo dizer assim que ninguém é aquilo que fala e Isso. aquilo que faz. Isso. As pessoas estão falando e eu estou observando, porque a pessoa é aquilo que ela, a reação, aquilo que ela age. Isso. Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas a ação dela, É totalmente contrário àquilo que a ela ação, fala. a nossa ação diz quem nós somos. A nossa reação. A nossa reação. Quando nós somos confrontados, aquilo que sai é o que nós a gente... somos. É. Principalmente aquilo que sai de sopetão. Aquilo que sai na reação, sabe? Que você reage. É o subconsciente. Aquilo ali... É você. Aquilo ali é você. É isso que eu sempre falo. Nós somos as nossas reações. Use isso para se avaliar e corrigir a rota, né? Porque e no momento que a gente está sendo desafiado, confrontado, criticado, e nesse momento que a gente vai demonstrar quem a gente é. E não é na frente de todo mundo, né? A gente sabe quem a gente é lá no nosso íntimo. Quem é você quando ninguém está te vendo? Então, Você. no fundo a gente sabe se a gente é orgulhoso ou se a gente não é orgulhoso. Então que seja uma oportunidade de nos identificarmos, de nos arrependermos e traçar um novo caminho para nós, né? Sim. Porque se a gente tá aprendendo hoje aqui que o orgulho é a porta de entrada para os outros pecados, já vamos fechar essa porta. Né? Momento de fechar essa porta na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. O Senhor está nos dando uma oportunidade de conserto, né? E sempre é bom quando o Senhor nos dá essa oportunidade de conserto. Eu ainda me lembro da vida de Nabucodonosor. Então, poucos têm oportunidade de conserto. Poucos têm oportunidade de conserto. Se nós estamos tendo essa oportunidade hoje, é porque o Senhor nos preparou essa oportunidade de arrependimento, né? E o arrependimento é o retorno. O retorno a quem Deus quer que nós sejamos, que é aquilo que Ele nos criou para ser. Que o mais breve possível, você ouvinte, nós que estamos aqui na mesa, possamos entender quem nós somos em Deus, não quem nós somos dentro de nós mesmos, porque em nós mesmos nós não temos nada. Cuidado com a psicologia, com a terapia, com a psicanálise. Cuidado com tudo isso. O único lugar que você vai encontrar quem você realmente é em Deus, através do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai revelar isso dentro de você. Eu falo que o nosso coração, ele é uma fonte e Ele vai trazer para fora tudo que está lá dentro. Então que o Espírito Santo venha hoje tirar todas essas águas sujas, essas águas orgulhosas do nosso coração, né? E que nós possamos sair do trono, né? Porque o orgulho é a gente sentado no trono. É o eu sentado no trono. É esse egocentrismo, esse olhar para o próprio umbigo. E de ego superego. Que possamos ser de Deus. Eu sugiro a você que nos ouve e que está até agora nos ouvindo, né?
Tem o Instagram da Adriana, do pastor Marcos, do Eliezer, o meu. Se houver alguma pergunta durante a semana aí, Pode mandar. nos façam. A semana que vem vamos estar falando sobre inveja. Top. Porque a gente eu já vi gente assumindo assim, eu sou orgulhoso mesmo. Não sei que vantagem tem nisso, mas eu já vi. Mas eu nunca vi alguém assumindo eu sou invejoso. É raro. É raro. Forte Brasil. E é uma coisa que abraça nós também, né? Infelizmente. Então, na semana que vem estaremos aqui falando sobre inveja. Será que vai ter convidado semana que vem ou vai ser só a gente de novo? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora aqui na Rádio Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. Agradecemos a todos os nossos apoiadores, agradecemos a você, nosso ouvinte, que está conosco agora, né, aqui ouvindo esse programa, que pôde compartilhar conosco aí as suas perguntas. Quem não conseguimos responder, nos perdoe. Durante a semana aí, se quiser mandar semana que vem, a gente dá um jeitinho de responder. Você que pediu música, hoje foi menos música, né, Li? Foi só uma hoje. Mas graças a Deus, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Pastor Marcos, faz uma oração para nós. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse momento de mesa, o lugar onde nós partilhamos o pão. Espírito Santo, nós acreditamos na tua presença. Amém. Que o Senhor toque essas pessoas através dessas ondas de rádio, que elas venham sentir o teu toque a partir de agora. Sim, Deus. Que aonde elas estiverem, Deus, a tua palavra diz em Provérbios que os teus olhos estão em todos os lugares e o Senhor está na casa dessas pessoas. Amém. Então, Pai, o Senhor é atraído aqui, o Senhor é atraído lá. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor é um Deus onipotente, onisciente e onipresente, se faça presente na vida dessas pessoas no nome de Jesus. Faça elas se lembrarem, Deus, de tudo aquilo que leva elas para trás. Em nome de Jesus, coloque na mente delas tudo aquilo que faz elas lembrarem do orgulho, Pai. Em nome de Jesus, e que elas venham se arrepender, Deus, tirar a semente do maligno que foi plantado no coração delas, e que elas venham realizar, Deus, tudo aquilo que o Senhor planejou elas para fazer, Pai. No nome de Jesus, que elas venham entender a identidade do Senhor no coração e na vida delas. No nome de Jesus, Pai, que a paz que excede todo entendimento venha sobre elas agora. Em nome de Jesus, que o amor que excede todo entendimento venha sobre elas agora, Pai. Nós acreditamos na tua presença e cremos num Deus vivo, um Deus que é fiel, um Deus que não falha nunca. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor nunca ter virado as costas para nós. Amém. Nós te agradecemos aqui essa noite, Pai, pelo teu toque, pelo teu abraço, pelo teu cheiro. Nós te amamos, Espírito Santo, e honramos a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Desde já nos despedimos aqui, que já está dando o horário. Muito obrigado por essa mesa, pela partilha do pão. E até terça-feira que vem. É isso aí. E ficamos por aqui então. Vou deixar aqui os recadinhos da semana. Amanhã nós temos o nosso culto às 7h30, 19h30, ali no Campus Portal, Igreja Destino também. Na quinta-feira temos Talmidinho, um culto de mulheres maravilhoso ali, que nós temos também às 19h30. Sexta e sábado temos a nossa imersão profética com Judá Bertelli. Você é o nosso convidado, famintos ali na igreja. E no domingo, 2 cultos, às 10 da manhã e às 18 horas. Você também é o nosso convidado. Então tem culto aí o final de semana todo. Escolha um, vai ali participar com a gente. E nós estaremos aqui na próxima terça-feira com o nosso assunto sobre inveja. E vamos juntos aí, terminando essa semana, já no meio da semana. Muito obrigada pela sua participação, querido ouvinte. Obrigado por estar aqui conosco. Pastor Éder, se despedindo. Uma boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa continuar ministrando aos nossos corações e trazendo a revelação, tudo aquilo que precisa ser manifesto, para que nós possamos ser realmente tratados. Amém. E ser recolocados no lugar que Deus tem para cada um de nós. Uma boa noite e até terça que vem. Amém. Boa noite, Li. Boa noite, mesa. Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês aí. Até a próxima terça, se Deus quiser.
É isso aí, boa noite. Fica por aqui Som do Céu, pela Rádio da Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. Som do Céu se despede. Até terça que vem. Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é um escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é um escritor e eu sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Deus. Quem pode levantar a mão e dar glória pro Senhor Jesus? Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Deus, uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva, uma carta viva, uma superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva, uma superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva. Uma superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Você ouviu na Capela FM. Som do Céu. Toda terça às 22 horas aqui na Capela FM.